Tome o seu lugar. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer fazer nessa noite. Que o Senhor possa encontrar nessa noite o seu coração aberto para tudo que Ele quer fazer. Amém? Se Ele quiser falar com você, que o seu coração esteja aberto para ouvir a voz dEle. Se Ele quiser tocar você aí no seu lugar, que você esteja aberto para isso. Em nome de Jesus, o Espírito Santo já está trabalhando aqui nesse lugar. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 9. Essa semana eu estive orando, pedindo uma direção para Deus do que pregar depois de um retiro como esse que a gente viveu, Eu cogitei até colocar uma pregação do Júnior aqui no telão, mas Deus não deixou. Mas pela segunda-feira, tendo meu tempo com Deus, fazendo meu devocional, esse versículo, esse texto de Deuteronômio 32, ele saltou aos meus olhos e Deus veio trabalhando ao longo da semana no meu coração em relação a esse texto que a gente vai ler agora. Deuteronômio 32, 9. Que diz assim: porque a porção do Senhor é o seu povo. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó, se referindo ao povo de Israel, é a parte da sua herança. Versículo 10. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o e guardou-o como a menina dos seus olhos. Amém? Esse texto é um texto que numa leitura mais superficial ele pode não parecer muita coisa, mas se a gente lê com atenção esse texto, ele é um texto muito curioso, principalmente o versículo 10. Por quê? Porque o versículo 10 ele começa dizendo: ele, se referindo a Deus, o encontrou numa terra deserta. Encontrou quem? Encontrou o seu povo. O texto está dizendo que Deus encontrou o seu povo aonde? No deserto. Mas a pergunta é: não foi Deus quem conduziu o povo para o deserto? Quer dizer, que negócio é esse de que Deus encontrou o povo no deserto? Não foi Deus quem levou o povo para lá? Esse capítulo 32 é conhecido como a canção de Moisés. Moisés está escrevendo para um povo que está peregrinando no deserto. Um povo que Deus tirou do Egito, conduziu pelo deserto para levar a uma terra que ele havia prometido, uma terra de bênção, uma terra de fartura, uma terra de abundância. Então que negócio é esse de que Deus encontrou o povo no deserto, se foi o próprio Deus quem pegou o povo no Egito e levou para o deserto? Isso parece meio estranho num primeiro momento. Para a gente entender o que esse encontrou significa, a gente precisa ir para um outro texto, Salmos 89, versículo 20. Aonde a Bíblia vai usar essa mesma expressão.
Coloca na NVT, Lohana. A impressão minha não mudou nada da NVT para NA. Encontrei meu servo Davi. Eu estava procurando uma versão que dissesse achei. Tem essa versão, eu só não sei qual é. Mas tudo bem, a palavra aqui no original é a mesma. Encontrei meu servo Davi e o ungi com meu santo óleo. A pergunta é a mesma. Será que Deus não sabia onde Davi estava? Porque quando eu uso a palavra encontrei, quando eu digo, por exemplo, encontrei meu celular, implicitamente eu estou dizendo que até aquele momento eu não sabia onde meu celular estava. Então eu procurei na cozinha, eu procurei na sala, e eu não sabia onde o meu celular estava, mas eu encontrei meu celular no quarto. Eu não sabia onde ele estava até que encontrei. Será que Deus não sabia onde o povo de Israel estava? Se Ele mesmo tomou o povo do Egito e levou para o deserto, isso não faz nenhum sentido. Será que Deus não sabia aonde Davi estava, se Ele mesmo conduziu o profeta até a casa de Jessé para ungir ele rei? Ele sabia. Ele sabia, porque Deus sabe de todas as coisas. Não tem nada que passe despercebido aos olhos dele, não tem ninguém que possa se esconder dele. Então o que é que significa esse encontrei? Esse encontrei significa que Deus olhou para Davi e encontrou nele uma postura, encontrou nele uma mentalidade, encontrou nele um posicionamento que tornava ele apto para ser ungido rei. Então Deus olha para Davi e em Davi ele encontra um posicionamento, uma mentalidade que faz dele alguém apto a ser ungido rei. A mesma coisa acontece com o povo de Israel, que naquele momento estava no deserto. Deus está olhando para o povo que está peregrinando no deserto, e Ele está vendo no povo uma obediência, porque o povo havia ouvido a voz de Deus dizendo: sai do Egito. Sai do Egito, porque eu vou levar vocês para uma terra de fartura, para uma terra que eu estou preparando para vocês. E o povo obedeceu. O povo ouviu a voz de Deus e saiu do Egito e obedeceu, e agora estava exatamente no lugar onde Deus queria encontrar o povo. É isso que significa dizer Deus encontrou o povo. Ele olhou para o lugar onde Ele gostaria que o povo estivesse e achou o povo ali, peregrinando naquele deserto, andando em obediência, rumo à terra que Deus havia prometido. Um povo peregrino. E nós aprendemos no final de semana passado que um peregrino, em primeiro lugar, vamos ver se vocês receberam de Deus nesse retiro. Em primeiro lugar, o peregrino é aquele que obedece. E o que é que o povo estava fazendo? Obedecendo. O povo peregrinando rumo à terra que o Senhor havia prometido. O povo está caminhando em obediência. Em segundo lugar, nós aprendemos que o peregrino é aquele que abre mão. E então nós enxergamos no povo de Israel um povo que abriu mão do Egito. Abriu mão daquela terra, abriu mão de tudo que eles tinham ali, e estavam obedecendo. E em terceiro lugar, nós aprendemos que o peregrino é aquele que permanece, obedece e continua obedecendo, e permanece crendo, e permanece no caminho.
ainda quando o movimento passou, ainda quando o retiro terminou, o peregrino é o povo que continua e permanece na presença de Deus. Vocês estão aqui nessa noite porque vocês estão permanecendo. O retiro passou. O que nós vivemos naquele final de semana foi maravilhoso. Mas aquilo passou. E nós estamos aqui, na presença de Deus, permanecendo na presença de Deus. Foi justamente assim que Deus encontrou o povo de Israel no deserto, um povo peregrinando. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar nessa noite é: quando Deus encontra o peregrino. Porque nesse final de semana que passou, a gente falou sobre 3 atitudes, 3 posturas, 3 condutas que fazem de alguém um peregrino: obedecer, abrir mão e permanecer. Essas 3 atitudes fazem de alguém um peregrino nessa terra, que está caminhando rumo à promessa de Deus. E nessa noite eu quero compartilhar com você 3 atitudes de Deus em relação a um peregrino. E o texto diz: encontrei o meu povo no deserto, numa terra solitária, cheia de uivos. Cerquei, instruí e cuidei como a menina dos meus olhos. Essas 3 atitudes são a resposta de Deus quando Ele encontra nessa terra alguém que está peregrinando em direção ao lugar que Ele prometeu. Quando Ele olha para a terra e encontra alguém que está obedecendo, abrindo mão de tantas coisas e permanecendo, Ele responde, cercando, instruindo e protegendo como a menina dos seus olhos. Amém, meus amados? Vamos falar sobre cada uma dessas 3 atitudes de Deus, começando pela primeira. A Bíblia diz que Ele cerca. O que isso significa? Também é curioso pensar nisso. Um Deus onipresente, um Deus que está em todos os lugares. É difícil imaginar um Deus que está exatamente em todos os lugares, cercando alguém, porque alguém que está cercando outra pessoa é alguém que está ao redor, em volta. É difícil imaginar um Deus onipresente cercando. Ele não está ao nosso redor, Ele está exatamente em todos os lugares. Mas esse cercar fala de conduzir. Cercar fala de guiar. É como um pastor que conduz um rebanho. Vocês já viram um pastor com o auxílio dos cães pastores conduzindo um rebanho? Quem já viu? Levanta a mão. Algumas pessoas já viram. Como é que o pastor e os cães pastores conduzem um rebanho? Cercando. Eles vão delimitando a área aonde o rebanho pode andar, aonde o rebanho pode caminhar. Os cães vão cercando o rebanho, e à medida que vão cercando, eles vão conduzindo aquele rebanho. E o que Deus está dizendo é que quando Ele encontra na terra alguém que está peregrinando, alguém que está obedecendo, por exemplo, alguém que tem um coração disposto a obedecer, o que Deus está garantindo, e isso é uma promessa de Deus para mim e para você, é que se Ele encontra em nós um coração disposto a obedecer, Ele nos conduz. É a resposta de Deus à nossa obediência. Vamos abrir a Bíblia em um texto que fala claramente sobre isso. Salmo
139, do versículo 1 ao 10. Salmo 139, do 1 ao 10. Um texto lindo, que diz assim: ó Senhor, Tu examinas meu coração. Pode ser na NA mesmo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. 2. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará, e a Tua mão direita me susterá. Então, sabe, meus amados, existe uma promessa de Deus para nós. E a promessa de Deus é: se houver em você uma disposição para me obedecer, a minha responsabilidade, diz o Senhor, é conduzir você. Do seu lado, da sua parte, o que é que se espera? Um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a obedecer de verdade. É como o Júnior ministrou: se Deus falar sim, vai, o que é que a gente faz? Obedece. Se Ele falar não vai, fica aí, a gente obedece. Se Ele falar espera, a gente obedece. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente gosta de obedecer quando a nossa vontade e a vontade de Deus são as mesmas. Se a minha vontade bate com a vontade de Deus, então com prazer eu obedeço. Mas e quando não bate? E quando a minha vontade é diferente da vontade de Deus? E quando a vontade de Deus para mim é me conduzir ao deserto? Como Ele fez com Jesus, por exemplo. A Bíblia diz que depois de ser batizado, Jesus viu o céu se abrindo. Olha que experiência maravilhosa. O céu se abrindo. Então Ele ouve uma voz dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria. Que experiência maravilhosa. E agora? Agora o Espírito Santo vai conduzir Jesus para o deserto, onde Ele vai jejuar 40 dias. E depois, sabe? Depois dos 40 dias jejuando, Ele vai ver anjos, ele vai ter uma experiência com Deus? Não, aparece para ele o diabo. Coisa boa, né? Que jejum poderoso. O próprio Satanás começa a tentar Jesus. Essa era a vontade de Deus para Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Essa era a vontade boa, perfeita, agradável, como a gente costuma dizer, para Jesus, sim ou não? Sim. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus para Jesus naquele momento era levar ele para o deserto,
para jejuar 40 dias e ser tentado pelo diabo. Era a vontade boa, perfeita e agradável. Essa vontade que a gente clama tanto que aconteça na nossa vida. Para o povo de Israel, a vontade era a mesma: sair do Egito e ir para onde? Para o deserto. Para o deserto. Peregrinar. Até que um dia eles entrariam na terra prometida. Então existem momentos que a minha vontade e a vontade de Deus vão se chocar. É como Jesus no Getsêmani orando: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas acima de tudo que não seja feita a minha vontade, mas a sua, porque a sua é boa, perfeita e agradável. Ainda que aos meus olhos não pareça, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, ainda que não pareça aos meus olhos boa, perfeita e agradável, se é a tua vontade, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Então, se existe em nós, meus amados, prestem atenção nisso, porque a gente vive com muitas dúvidas em relação à vontade de Deus. Fábio, qual será a vontade de Deus para a minha vida? O que será que Deus ele quer fazer na minha vida? Fábio, eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus em relação a isso. Eu não sei se isso é da vontade de Deus ou se isso não é da vontade de Deus. A gente tem muitas dúvidas. Então vamos esclarecer isso de uma vez por todas. O Senhor está dizendo que se tiver em nós, em nosso coração, um desejo de obedecer, custe o que custar, sendo bom aos nossos olhos ou não, Ele vai nos conduzir. Então muitas vezes eu vivo perdendo tempo, tentando adivinhar qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Será que eu vá para a esquerda? Ou será que a vontade de Deus é que eu vá para a direita? Será que a vontade de Deus para mim é que eu faça isso ou que eu faça aquilo? A gente perde tanto tempo tentando descobrir qual é a vontade de Deus, quando a gente deveria gastar tempo em oração, dizendo: meu Deus, o que o Senhor quiser fazer na minha vida, faça. Por que será que eu tenho tanta necessidade de saber qual é a vontade de Deus para mim? Porque dependendo do que for eu não vou aceitar? Porque será que dependendo do que for eu não vou obedecer? Agora, se eu tenho um coração despreocupado, que confia no Senhor, eu obedeço se for para ir para a esquerda, se for para ir para a direita, se for para ir, se for para ficar. Se existe em mim um coração que deseja obedecer, a minha confiança é: Ele vai me conduzir, como Ele prometeu. Meu amado, presta atenção, o Senhor prometeu que vai te conduzir. Tudo que você precisa ter é esse coração. Senhor, eu estou desejando isso, mas se isso não for da tua vontade, então eu nem quero. Quantas vezes você já fez essa oração, Felipe? Meu Deus, se for da tua vontade que um dia eu me case, então prepara para mim uma esposa. E se não for, eu também não quero saber disso. Mas não, a gente gasta tempo tentando entender, tentando conhecer a vontade de Deus, e isso revela muitas vezes uma indisposição da nossa parte em obedecer, custe o que custar. Porque se eu obedeço, custe o que custar, então, como Abraão, eu vou entendendo no caminho. Porque com Abraão foi assim: Abraão, sai da casa do teu pai, deixa a tua parentela e vai, sabe para onde, Abraão? Sabe para onde? Para onde eu te mostrarei. Para onde eu te mostrarei. E Abraão, eu imagino, se eu fosse Abraão, a história bíblica tinha acabado aí mesmo. Deus, assim que o Senhor mostrar, eu vou.
É só falar para onde? Mas não. Abraão, vai. Para onde? Vai. Obedece. Eu quero ver se no seu coração existe uma disposição para obedecer, custe o que custar. Eu quero ver se você vai me obedecer, se for para ir para a esquerda ou se for para ir para a direita. Você já imaginou Abraão abrindo a porta da casa dele sem saber se era para a esquerda ou para a direita que ele tinha que ir? Se eu sou Abraão, eu tenho certeza. Eu vou para a direita e Deus fala: errou. Sabe aquela coisa, o Waze travou? Ou é esquerda ou é direita. Você sempre vai escolher o lado errado. Vai ter que recalcular a rota. Abraão abriu a porta da casa do pai sem saber se era para ir para a esquerda ou se era para ir para a direita, e pouco importava para ele. Ele tinha uma atitude de alguém que estava obedecendo, e a confiança dessa pessoa é: Ele vai me conduzir, porque Ele sabe fazer isso. Meu irmão, deixa eu te deixar despreocupado em relação a isso. Deus sabe conduzir a tua vida. Para de querer tentar entender tudo que Deus está fazendo, para onde o Senhor está te levando. Ele sabe conduzir você. A nossa preocupação, meus amados, de verdade, é ter esse coração. Porque muitas vezes a gente fica insistindo em orações. Isso revela que a gente concorda com a vontade de Deus, desde que ela seja parecida com a nossa. Não. A gente não precisa entender tudo. A gente não precisa saber qual vai ser o final da história. A gente precisa obedecer, confiando que seja para a esquerda ou para a direita, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo que não seja assim diante dos nossos olhos, Ele sabe o que está fazendo. Amém, meus amados? Nós precisamos desse coração. Fábio, mas e se no meio dessa caminhada com Deus eu começar a tomar o caminho errado? Fábio, eu sei que Deus pode me conduzir de acordo com a vontade dEle, mas às vezes eu tenho medo de eu errar, eu não estar sabendo ouvir a voz dEle claramente, e eu estou me complicando. E aí? Você conhece a história de Jonas? A história de Jonas é mais ou menos assim. Deus queria enviar Jonas para pregar numa cidade chamada Nínive. E Jonas não queria ir para lá, ele estava dividido. Jonas, ele queria obedecer, desde que não fosse lá em Nínive. Ele queria obedecer a Deus, ele queria servir a Deus, ele queria ser usado por Deus. Ele só não queria que fosse lá em Nínive. Então ele começa a tomar o caminho errado. Ele entra num barco e começa a navegar no sentido contrário à cidade de Nínive. E a Bíblia diz que Deus não teve problema com isso. Mesmo Jonas tendo esse coração dividido entre a vontade de Deus e a vontade dele, o Senhor deu um jeito de sacudir aquele barco, para mostrar para Jonas: você está na direção errada. Meu querido, se Deus conseguiu conduzir Jonas ao lugar certo, quanto mais a gente que quer viver a vontade dele, amém? Quantos querem? Se ele não teve dificuldade de colocar Jonas em Nínive, se ele deu um jeito de sacudir o barco e mostrar: olha, você está na direção errada, quanto mais ele não vai conduzir a gente. Você sabe que eu estou escrevendo um livro sobre o rei Acabe, né? E como é que o rei Acabe morreu? A Bíblia diz que um soldado lançou uma flecha ao acaso. Ao acaso, ele não tinha uma mira, ele não estava mirando em lugar nenhum. Ele não estava tentando acertar Acabe, ele simplesmente soltou a flecha, sem mirar em lugar nenhum. E a Bíblia diz que essa flecha, ela acertou o rei Acabe nas juntas de sua armadura, numa fresta da armadura dele. Por que isso aconteceu? Porque Deus havia decretado que Acabe iria morrer naquela batalha.
Se Deus conduziu uma flecha, meus amados, se Deus conduziu uma flecha milimetricamente calculada e conseguiu atingir no detalhe da armadura de Acabe, o que é que Ele não vai fazer comigo e com você, se a gente se colocar nas mãos dEle? Com o mesmo nível de perfeição, com o mesmo nível de cuidado, com o mesmo nível de detalhe, Ele vai conduzir a nossa vida em direção ao alvo. O que é que eu preciso fazer? Me colocar nas mãos dEle. Me colocar nas mãos deles e parar de tentar entender tudo. Ele vai me conduzir. Se você tem perdido a sua paz, tentando entender qual a vontade de Deus para a sua vida, eu quero que nessa noite você saia daqui na confiança de que, se você realmente deseja obedecer Ele em todas as coisas, Ele vai conduzir a sua vida. E você quer saber de mais uma coisa? Quando Deus fala, Ele fala de verdade. Quer ver só? Abre a Bíblia, Salmo 29, versículo 3 ao 9. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Próximo. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. Quem pode dizer glória a Deus? Quando Ele fala, Ele fala. Ai, Fábio, eu estou tendo dificuldade de ouvir a voz de Deus. Olha, pelo que eu entendi do texto, me parece que então Deus não está falando, porque quando Ele fala, a voz dele é poderosa. Se você já ouviu a voz de Deus, você sabe o que eu estou dizendo. Quando Ele fala, não há dúvidas. Você conhece a história de Cornélio? Quantos conhecem a história de Cornélio? Quantos conhecem a história de Cornélio? Ah, tá. Eu ia bater em um por um aqui. Aproveitar que a mestre de jiu-jitsu está na casa hoje. Hoje eu estou corajoso, hoje eu estou valente. A história de Cornélio, meus amados, é mais ou menos assim. Ele é um homem piedoso. Ele não é judeu, mas ele é um homem piedoso. Ele é um homem que ora. Ele é um homem que dá esmola. E ele não ouviu falar nada a respeito de Jesus. Então ele tem uma visão. E nessa visão ele vê um anjo dizendo para ele: Cornélio, mande buscar Simão Pedro na cidade de Jope. Ele está na casa de um outro homem chamado Simão, que trabalha com couro. Você está entendendo o que é Deus falando com alguém? Você está entendendo o que é Deus quando Ele tem um propósito e Ele está fazendo alguma coisa? Você está entendendo o que é Deus falando? Você vai para Jope, você vai na casa de um homem chamado Simão. Lá você vai mandar buscar um outro Simão Pedro, e ele vai falar o que você deve fazer. E do outro lado, Deus está falando com Simão Pedro. Quando Ele fala, Ele fala. Quando Ele fala, Ele fala. A gente precisa ter o coração disposto a obedecer, custe o que custar, e ao comando do Mestre.
nós obedecemos, porque Ele fala. Ele é diferente de Baal. Baal você pode ficar gritando, Baal você pode ficar dançando, e se cortando, e dizendo, responde Baal, responde, e Baal é um Deus de mentirinha, não vai responder. Mas nós servimos ao único Deus vivo e verdadeiro, que fala, que toca, que faz, e que conduz aqueles que se deixam conduzir. Ele está no controle da tua vida, descansa o teu coração. Se você deseja obedecer, Ele vai te conduzir, e ponto final. Ponto final. Existe um cenário impossível de acontecer, sabe qual é? Eu, Fábio, querendo obedecer a Deus, querendo viver a vontade de Deus, pronto para ouvir a voz de Deus, e Deus dizendo, eu não vou falar com ele não. Isso não existe. Isso não existe. Se eu estou disposto a obedecer, custe o que custar, Ele vai falar. E se Ele ainda não falou, eu continuo fazendo o que Ele me mandou fazer, esperando um comando, esperando a voz de Deus que é poderosa, e que quando fala a gente escuta. Amém, meus amados? É uma promessa de Deus para a sua vida. Decida obedecer. Eu lembro que quando eu e a Raquel a gente terminou, eu falo eu e a Raquel a gente terminou, mas na verdade foi ela que terminou comigo. É que para não ficar tão humilhante eu falo que a gente terminou. Entramos num acordo, não estava dando certo. Quando a gente terminou, eu falei, eu não quero mais saber dessa menina, ela já terminou comigo 16 vezes. Acho que agora deu, né? Acho que temos um número razoável, né? 16 vezes. E o meu sentimento, meus amados, além de ficar triste pelo término, o meu sentimento era de tempo perdido. Eu acho que foi esse o golpe mais forte que eu levei naquele momento. A sensação de tempo perdido, porque eu me converti aos 22 anos. E foram 22 anos perdidos, que não serviram para nada. Então quando eu me encontrei com Jesus, eu tinha esse sentimento de tempo perdido. Poxa, eu queria ter me encontrado com Jesus antes. Eu queria estar servindo a Deus, né? Já há alguns anos. Eu olhava para o Wallace, o cara que cresceu na presença de Deus, servindo a Deus. Eu falava, puxa, como eu queria ter vivido isso, tal. Eu comecei a namorar a Raquel e foram, sei lá, alguns anos eu acho, nesse chove, não molha, termina, volta, vai casar, não vai casar, e sempre ela que terminava, isso que é o pior. Mas tudo bem. Quando a gente terminou, quando a gente terminou, definitivamente, poxa, eu sofri assim, porque eu pensei, poxa, será que foram mais alguns anos perdidos? Que eu pensava que eu estava construindo algo em Deus, e eu estava simplesmente errando de novo. E eu decidi, cara, eu não vou mais perder tempo. Eu não vou mais perder tempo. Eu não vou mais brigar para que a minha vontade se cumpra, porque eu corro sério risco de estar errado e de perder mais tempo de novo. Então eu não quero mais saber da minha vontade. A minha vontade não dá mais. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus para mim. Então eu mergulhei, vocês sabem, eu mergulhei num período de oração, de busca intensa por Deus. E eu só orava, e dizia, meu Deus, eu preciso saber a tua vontade, eu quero obedecer. Se o Senhor falar, vai, eu vou. Eu só quero obedecer, porque eu não quero mais perder tempo. Sabe o que aconteceu? Deus me fez saber a vontade dEle para mim. Ele fez, porque existia sinceridade no meu coração. Eu realmente estava decidido
a obedecer. Se fosse a Raquel, glória a Deus, como foi, glória a Deus. Mas se não fosse, desculpa, moça, se não fosse, amém também. Eu decidi confiar na vontade de Deus para mim, e Ele me mostrou a vontade dEle. Ele mostra, Ele conduz, Ele guia, Ele vai te guiar, meu amado. Você só precisa obedecer de verdade, custe o que custar. E se for para entrar no deserto, lá é o seu lugar. Entre, não tenha medo, obedeça. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável, de verdade. Amém? Em segundo lugar, a Bíblia diz que Ele, em primeiro lugar, Ele cerca. Era para você estar lendo a Bíblia. Em primeiro lugar, Ele cerca. Em segundo lugar, Ele... Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Deuteronômio 32, 9. Ele cerca e Ele... Eu vou ajudar vocês então. Instrui. Ele instrui. E instruir fala sobre ensinar. Ou seja, é mais do que pegar um povo que está no Egito e levar para Canaã. É mais do que tirar um povo de um lugar geográfico e levar para um outro lugar. O que Deus quer fazer com a gente é mais do que isso. Ele tirou o povo de Israel do Egito, e realmente Ele estava conduzindo o povo para Canaã, uma outra terra. Existe essa mudança geográfica, sim, mas no deserto Ele também instruiu o povo, Ele também ensinou o povo. Veja só, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Versículo 3: Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Então, quando o Senhor enxerga um peregrino, Ele não só está tirando essa pessoa de um lugar e levando para outro, Ele também promete nos ensinar e promete nos instruir. Ele fez isso com o povo de Israel. Quando Ele tira o povo do Egito e está conduzindo para Canaã, Ele está ensinando o povo. Uma das coisas que o povo recebeu no deserto foi a lei. A lei de Deus o povo recebeu no deserto, porque não era só tirar o povo de Israel do Egito e colocar numa terra boa, numa terra de fartura, numa terra de abundância. O povo precisava mudar. Presta atenção nisso. Para tudo que você está fazendo e presta atenção nisso. Não adianta pegar um povo do Egito e colocar em Canaã, se o povo não aprender de Deus, se o povo não for transformado por Deus. Porque se o povo não for transformado por Deus, eles vão estragar a terra boa que Deus preparou para eles. E muitas vezes a gente está mais preocupado no lugar onde o Senhor vai levar a gente do que em ser transformado por Ele. A gente quer saber para onde que Deus vai levar a gente, o que é que Deus vai fazer. A gente quer ouvir da voz de Deus que Ele vai fazer de nós pai de multidões. Olha, eu vou colocar você em estádios para pregar, para ministrar o Evangelho. Aí a gente vibra. Na verdade, a gente só quer saber disso. A
gente só quer saber qual que é o nosso chamado. Será que eu vou ser um evangelista? Ou será que eu vou ser um pastor? Ou será que eu vou ser um conferencista? Ou será que eu vou fluir nos dons de cura? Porque eu só quero uma mudança geográfica. Eu quero sair da minha realidade e ir para uma outra, que de preferência seja boa, que de preferência seja um lugar de abundância, de fartura. Mas é difícil encontrar alguém que ore dizendo: Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero ouvir a voz do Senhor, não para me dizer aonde o Senhor quer me levar, mas o que dentro de mim tem que mudar, o que dentro de mim eu tenho que deixar, o que dentro de mim eu tenho que abandonar, para então entrar no lugar que o Senhor tem para mim. A gente quer saber da mudança geográfica, a gente quer saber de sair de um lugar ruim e ir para um lugar bom. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso conforme Ele mesmo prometeu. Mas no meio do caminho existe uma transformação que precisa acontecer. E se eu fosse você, eu estaria desesperado por essa transformação. Muda o meu coração, muda o meu caráter, porque se eu pisar numa terra boa hoje, com esse coração, com esse caráter, eu vou estragar o que o Senhor tem para mim. Muda, me transforma, tira de mim o que não presta. Essa deve ser a nossa oração. Porque Ele instrui e porque Ele ensina durante a peregrinação. Amém, meus amados? Deixa eu dizer algo para você. O Senhor está nos levando para um lugar. E eu vou dizer uma coisa para você. Pensa num lugar bom. Ele está nos tirando desse lugar onde nós estamos, que a Bíblia diz que jaz no maligno, e está nos levando para um lugar tão maravilhoso, que nós nem podemos compreender plenamente o que Ele tem para nós. Mas tem um spoiler desse lugar. Apocalipse 21, do versículo 1 ao 8. Um spoiler do lugar aonde Deus está nos levando. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, comigo, com você. Deus habitará com eles, comigo e com você. Nós seremos povo de Deus, e Deus mesmo estará conosco e será o nosso Deus. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes,
aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Sabe o que esse texto nos ensina? Que Deus está preparando para nós um lugar maravilhoso, um lugar onde não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá choro, não haverá morte. Mas esse lugar não é para todo mundo. É necessário que eu seja encontrado apto para viver nesse lugar. Você percebeu que o assassino não entrará nesse lugar? Por que o assassino não entrará? Porque nesse lugar não haverá morte, não haverá luto, não haverá dor. Um assassino não pode viver num lugar onde não haverá morte, porque ele é assassino. Ele não pode viver num lugar onde não haverá luto. Então, durante a nossa peregrinação, a nossa caminhada com Deus, o que o Senhor está fazendo é nos ensinando, é nos transformando, é mudando o nosso caráter para que a gente possa entrar nesse lugar maravilhoso que Ele nos prometeu. Mas se essa transformação não acontecer, nós não estaremos aptos para viver nesse lugar. É mais do que tirar alguém de um lugar e levar para o outro. Deus quer fazer isso, mas no meio do caminho precisa acontecer transformação. No meio do caminho nós precisaremos ser santificados, porque a cidade, ela é santa. E numa cidade santa só vivem pessoas santas. Então o Senhor quer nos ensinar, e Ele promete nos ensinar, e Ele promete nos instruir ao longo do caminho, mas a nossa oração deve ser: me transforma, tira de mim o que não presta, tudo aquilo que para a cidade santa não serve, eu quero deixar no caminho, porque eu quero ser encontrado apto a estar na cidade santa, na Nova Jerusalém, nesse lugar onde não haverá dor, nem pranto, nem choro, nem tristeza, e o Senhor estará conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Vamos orar menos. Senhor, me mostre para onde o Senhor está me levando, e vamos orar mais. Me transforma, para que eu possa entrar no lugar onde o Senhor me prometeu. Amém, meus amados? E em terceiro lugar, Deuteronômio 32, no versículo 10, cercou, instruiu e guardou como a menina dos olhos. E guardar fala de proteção. A Bíblia está dizendo que Deus, quando Ele olha um peregrino na terra, Ele guarda e Ele protege esse peregrino como a menina dos seus olhos. Eu sempre olhei para esse versículo e entendi que cuidar como a menina dos olhos era cuidar de verdade, era cuidar de uma maneira profunda. Eu sempre entendi que cuidar como a menina dos olhos fala de uma proteção intensa, mas dessa vez eu decidi pesquisar o que significa de verdade menina dos olhos. E menina dos olhos significa o lugar no olho aonde nós encontramos a nossa própria imagem, quando a gente chega perto demais. Ou seja, quando eu chego perto demais da Raquel e eu olho nos olhos dela, eu enxergo nos olhos dela a minha imagem. Vocês conseguem entender? E Deus está dizendo que guarda, que protege o seu povo, como a menina dos olhos, como essa região do olho, a pupila,
essa parte sensível do olho, assim o Senhor está dizendo que Ele protege o seu povo. Você já reparou que talvez não exista no corpo humano um lugar mais sensível do que os olhos? Talvez não exista um lugar mais sensível do que os olhos. O Wallace fez a cirurgia da... como é que chama? Como? Refrativa. E ele me contou que nessa cirurgia, os médicos, eles mexem com instrumentos na região dos olhos. E ele disse para mim assim: cara, essa cirurgia é top demais. Olha lá, ele está sem óculos, não precisa mais de óculos. E eu aqui, ó, ninguém toca na minha pupila. Meu irmão, eu vou de óculos aonde for, não dá. Só de imaginar um médico mexendo com um instrumento nos meus olhos, e eu vou ficar de óculos. Eu acho que eu fico super charmoso de óculos, porque é uma região sensível. A gente ouve um barulho, e qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente fecha os olhos. Qualquer coisa que passa rápido na nossa frente, o que a gente faz? A gente pisca. Qualquer movimento, por mais sutil que aconteça, o nosso primeiro reflexo é o de proteger a nossa pupila. E o que Deus está dizendo é que com esse mesmo nível de cuidado é que Ele está cuidando do seu povo, e nós somos o povo dele. Amém, meus amados? É com esse mesmo nível de cuidado, porque o Senhor sabe que nós somos frágeis. Ele sabe que nós somos frágeis. E no deserto, num lugar cheio de uivos, como a Bíblia diz, um lugar cheio de uivos, um lugar hostil, o deserto, um lugar cheio de animais selvagens, a Bíblia diz que o Senhor guardou o seu povo como a menina dos seus olhos. A verdade é que enquanto nós estamos peregrinando, nós estamos vivendo num lugar hostil. Eu não sei se você já percebeu isso. Um lugar hostil que mete medo em muita gente, mas nós somos os peregrinos de Deus. Nós estamos sendo cuidados por Deus com esse nível de cuidado, como se nós fôssemos a parte mais frágil de Deus. E Ele tem cuidado de nós, e Ele tem nos guardado. Mas sabe, uma outra coisa que esse texto nos ensina, é que quando a Bíblia diz menina dos olhos, ela está falando de um lugar onde a gente só enxerga se a gente estiver perto. Para você cuidar da menina dos olhos, você precisa estar perto. Eu só consigo ver a minha imagem refletida nos olhos da Raquel se eu estiver muito perto dela. Se eu estiver distante, eu não consigo ver. E isso fala sobre o cuidado de Deus sobre nós. Um cuidado de quem está perto. Sabe de uma coisa? No deserto, Deus não terceirizou o cuidado do seu povo aos anjos. Não. O povo estava num lugar hostil. O povo estava atravessando um lugar de colocar medo em qualquer um. E Deus não deu ordem aos seus anjos: guarde o meu povo. Não. Ele não terceirizou esse serviço. Ele mesmo garantiu a proteção do povo. Ele não terceirizou isso a ninguém. Ele estava no deserto com o povo. É como se Deus dissesse: cuidar deles é uma tarefa minha. Eu não vou confiar aos anjos, eu não vou confiar a ninguém. Eu mesmo estarei naquele deserto com o meu povo, e eu mesmo vou garantir a segurança deles. Da mesma maneira comigo, meu amado, da mesma maneira com você. Não são os anjos que estão garantindo a nossa proteção, porque Deus disse: estarei com vocês todos
os dias. Todos os dias estarei com vocês. E a nossa proteção, e o nosso cuidado, e a nossa segurança, é Ele mesmo quem faz. É o Senhor quem está cuidando de mim. É o Senhor quem está cuidando de você. Cuidar dos peregrinos de Deus é algo que só Ele pode fazer. Ele não delega isso para ninguém, porque é importante para Ele. Talvez você, como eu, tenha percebido que nós andamos por um caminho hostil, perigoso. Mas nesse lugar, nós temos a presença de Deus com a gente. O Senhor está cuidando de nós. E nós podemos ter essa confiança. Nós podemos dizer: eu temo somente a Deus, porque eu sei que Ele está comigo. E se o Senhor é por nós, quem será? Quem será contra nós? Se o Senhor é comigo, se o Senhor é com você, quem pode nos desafiar? Se o Senhor é comigo, se o Senhor é quem pode nos oferecer risco? Ninguém. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, Ele vai adiante de nós, guardando o nosso caminho, enquanto nós caminhamos em direção à vontade dEle para nós. Amém, meus amados? Você está cuidado, você está guardado, você está seguro. Não deixe que o medo domine o teu coração. Deixe que a confiança em Deus possa garantir a sua paz, o seu sono. Você é amado por Deus, você é cuidado por Deus, você é guardado por Deus, porque você é filho de Deus. Só Ele para cuidar do próprio filho. Só Ele para cuidar e guardar dos seus filhos. Amém, meus amados? Vamos ficar de pé?